Imagine por um momento. Você é o imperador de Roma, a pessoa mais poderosa do mundo conhecido, com o direito de vida e morte sobre milhões de pessoas. Agora, imagine que você mata sua própria esposa porque ela riu do tamanho do seu órgão genital. Parece ficção, mas essa é a realidade perturbadora de um dos imperadores mais controversos da história. Heliogábalo, também conhecido como Heliogabalo. Esta não é apenas mais uma história sobre a decadência romana. É um mergulho profundo na mente de um homem que transformou o poder absoluto em uma arma de destruição pessoal e social, deixando um rastro de sangue e bizarrices que chocam até os padrões romanos da época. Estamos no século III da era cristã, entre os anos 218 e 222, quando Roma vivia um dos períodos mais turbulentos de sua história. O império estava fragmentado por guerras civis, crises econômicas e instabilidade política. Foi neste contexto caótico que uma conspiração familiar colocou no poder um adolescente sírio de apenas 14 anos, que se tornaria conhecido como o imperador mais excêntrico e cruel que Roma já conheceu. Nascido como Vário Avito Bassiano, em Emesa, na atual Síria, ele era sobrinho-neto do imperador Caracalla. Sua ascensão ao poder foi orquestrada por sua avó, Júlia Mesa, e sua mãe, Júlia Soêmia, mulheres ambiciosas que viram no jovem uma oportunidade de retornar à influência política em Roma. Mas elas jamais poderiam imaginar o monstro que estavam prestes a criar. O jovem imperador adotou o nome de Marco Aurélio Antonino Augusto, mas ficou conhecido pela posteridade como Heliogábalo, uma referência ao deus solar sírio Elagabal, ao qual servia como sacerdote antes de se tornar imperador. Desde o início, ficou claro que este não seria um governante comum. Sua obsessão religiosa era apenas a ponta do iceberg de uma personalidade profundamente perturbada. Heliogábalo trouxe consigo para Roma não apenas seus deuses estrangeiros, mas também uma mentalidade que chocava até mesmo os romanos mais liberais. Ele se vestia com roupas femininas, usava maquiagem pesada e, segundo relatos históricos, chegou a oferecer recompensas astronômicas aos médicos que conseguissem transformá-lo anatomicamente em mulher. Em uma sociedade onde a masculinidade era sinônimo de poder e autoridade, tais comportamentos eram vistos como uma afronta direta aos valores fundamentais do império. Mas foi no aspecto da sexualidade que Heliogábalo revelou seu lado mais sombrio e violento. Casou-se múltiplas vezes, tanto com homens quanto com mulheres, tratando o matrimônio como um capricho pessoal que podia ser desfeito com a mesma facilidade com que era celebrado. Suas cerimônias de casamento tornaram-se espetáculos bizarros que misturavam rituais romanos tradicionais com práticas religiosas sírias, criando eventos que mais pareciam encenações teatrais do que cerimônias solenes. Entre suas esposas, destacou-se Júlia Cornélia Paula, uma jovem da aristocracia romana que foi escolhida para ser sua primeira imperatriz. Paula representava tudo o que a elite romana valorizava: beleza clássica, educação refinada e linhagem nobre. No entanto, ela também possuía algo que se revelaria fatal: uma personalidade forte e uma língua afiada, características que não combinavam bem com a fragilidade emocional e sexual de Heliogábalo. O episódio que levaria à morte de Paula ocorreu durante um banquete privado no Palácio Imperial. Segundo os cronistas da época, particularmente Dião Cássio e a História Augusta, Heliogábalo havia consumido uma quantidade considerável de vinho quando decidiu se exibir para os convidados íntimos. Em um ato de exibicionismo que misturava arrogância com insegurança profunda, ele removeu suas vestes e começou a se gabar de sua virilidade. O que aconteceu a seguir foi um momento de constrangimento que selaria o destino de Paula. Ao ver o imperador nu,
Ela não conseguiu conter uma risada. Não foi uma gargalhada cruel ou maliciosa, mas sim uma reação espontânea, talvez nervosa, diante da situação constrangedora. Para a maioria das pessoas, seria um momento embaraçoso que logo seria esquecido. Para Heliogábalo, foi uma humilhação insuportável que atingiu o núcleo de suas inseguranças mais profundas. A reação do imperador foi instantânea e desproporcional. Seus olhos se encheram de uma fúria que os presentes jamais haviam visto. O silêncio no banquete tornou-se opressivo enquanto Heliogábalo se vestia lentamente, seus movimentos deliberados, carregados de uma ameaça palpável. Paula, percebendo a gravidade da situação, tentou se desculpar, mas suas palavras pareciam apenas intensificar a raiva do marido. Naquela mesma noite, Heliogábalo ordenou a execução de sua esposa. Não foi uma morte rápida ou misericordiosa. Segundo os relatos, ele insistiu em estar presente durante o processo, observando cada momento da agonia de Paula como uma forma de restaurar sua honra ferida. A jovem imperatriz, que havia rido inocentemente algumas horas antes, morreu nas masmorras do Palácio Imperial, vítima da fragilidade emocional de um homem que possuía poder absoluto sobre a vida e a morte. A morte de Paula não foi um evento isolado, mas parte de um padrão de comportamento que caracterizaria todo o reinado de Heliogábalo. Ele executou pessoas por razões triviais, transformou cerimônias religiosas em orgias públicas e gastou fortunas do tesouro imperial em caprichos pessoais. Sua corte tornou-se um teatro de horrores onde a vida humana valia menos que o ego ferido de um adolescente com poder ilimitado. O que torna essa história particularmente perturbadora não é apenas a brutalidade do ato, mas o que ele revela sobre a natureza do poder absoluto. Heliogábalo não era apenas um sádico comum. Ele era um jovem profundamente inseguro que usava seu poder imperial para compensar suas inadequações pessoais. Cada execução, cada ato de crueldade era uma tentativa desesperada de provar a si mesmo e aos outros que ele era digno do respeito e da admiração que seu cargo deveria automaticamente garantir. A obsessão de Heliogábalo com sua masculinidade e sexualidade deve ser compreendida dentro do contexto cultural romano. Na Roma antiga, a virilidade não era apenas uma questão pessoal, mas uma questão política. Um imperador fraco ou efeminado era visto como uma ameaça à estabilidade do império. Heliogábalo estava constantemente lutando contra percepções de fraqueza, e sua reação violenta à risada de Paula foi uma manifestação extrema dessa luta interna. Os historiadores modernos debatem a veracidade exata desses relatos, considerando que muitas fontes antigas eram influenciadas por preconceitos políticos e culturais. No entanto, mesmo levando em conta possíveis exageros, o consenso é que Heliogábalo foi de fato um governante extraordinariamente cruel e instável, cuja personalidade perturbada causou sofrimento imenso àqueles ao seu redor. O reinado de terror de Heliogábalo não durou muito tempo. Em 222 da era cristã, apenas 4 anos após assumir o poder, ele foi assassinado pela guarda pretoriana em uma conspiração que incluía sua própria avó e mãe, as mesmas mulheres que o haviam colocado no trono. Sua morte foi tão brutal quanto sua vida. Foi esfaqueado repetidamente, seu corpo foi arrastado pelas ruas de Roma e finalmente jogado no rio Tibre, negando-lhe até mesmo uma sepultura digna. A morte de Júlia Cornélia Paula, por ter rido do órgão genital do imperador, tornou-se um símbolo da loucura do poder absoluto. Ela representa todas as vítimas inocentes de tiranos ao longo da história. Pessoas que perderam suas vidas por ofensas imaginárias ou reações naturais, que foram interpretadas como ataques pessoais por mentes desequilibradas. Esta história nos força a confrontar questões desconfortáveis sobre a natureza humana e o poder. Como alguém tão jovem pode se tornar tão cruel?
O que acontece quando inseguranças pessoais profundas se combinam com autoridade absoluta? As respostas não são simples, mas elas ecoam através dos séculos, lembrando-nos dos perigos de concentrar poder demais nas mãos de uma única pessoa, especialmente quando essa pessoa é emocionalmente instável. O legado de Heliogábalo serve como um aviso sombrio sobre os extremos a que podem chegar aqueles que possuem poder sem limites. Sua história não é apenas sobre a Roma antiga, mas sobre a condição humana universal. Em cada época e em cada sociedade existe o potencial para que inseguranças pessoais se transformem em violência quando combinadas com autoridade ilimitada. A próxima vez que você ouvir sobre abusos de poder ou autoridade, lembre-se de Júlia Cornélia Paula. Lembre-se de uma jovem que morreu porque riu no momento errado diante da pessoa errada. Sua morte nos lembra que por trás de cada tirano existe frequentemente uma pessoa profundamente insegura e que as vítimas da tirania pagam o preço das inadequações emocionais de seus opressores. Esta é a história perturbadora de Heliogábalo, o imperador que matou sua esposa por rir de seu pênis. Uma história que nos ensina sobre os perigos do poder absoluto e nos força a refletir sobre nossa própria natureza humana.